Fala designer, tudo bem? Cadu por aqui e hoje eu estou te trazendo uma aula exclusiva. E eu queria saber, você já passou por alguma dessas situações que eu vou te falar? Seu cliente não enxerga você, não importa o que você faz, você não consegue chamar a atenção de ninguém. O cliente, às vezes, ele até te enxerga, mas ele parece que por algum motivo fica inseguro, não acredita naquilo que você é capaz de entregar e aí ele não fecha o serviço. Ou então, o cliente até sabe que ele precisa fechar o serviço com você, só que aí ele começa a tentar te diminuir, joga o seu preço lá embaixo, começa a fazer guerrinha de cotação. Isso mostra que ele não enxerga o real valor daquilo que você está entregando para a empresa dele. Eu sei que a maioria de nós já enfrentou uma ou todas dessas situações, né? Várias vezes inclusive, mas o que talvez você não sabia é que essas coisas não são problemas isolados. Elas são, na verdade, sintomas de um grande problema, de um problema maior, chamado designers que são genéricos. Ultimamente eu estou vendo muitos designers sofrendo por causa disso, então eu resolvi montar essa aula para te mostrar qual que é o melhor jeito que eu conheço para você deixar de ser genérico de uma vez por todas e se tornar um profissional único, um profissional mais requisitado, e nem é tão difícil fazer isso, você vai perceber. Então, para você deixar de ser genérico e começar a se destacar no seu mercado, seja ele qual for, a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa controlar uma coisa chamada percepção de valor. A percepção de valor é a imagem que você passa para o mercado, é aquilo que as pessoas enxergam quando elas olham para você. Em outras palavras, eu poderia dizer que é a sua embalagem. E a gente sabe que por melhor que seja um produto, se a embalagem dele for ruim, vai ser difícil fazer negócio, vai ser difícil as pessoas comprarem aquilo, mesmo sendo o melhor produto do mundo. E é isso que está acontecendo com os designers. Eles são altamente capacitados para resolver os problemas dos clientes, só que eles têm uma embalagem péssima e aí não gera negócio. Então agora eu vou te passar um exercício prático para você ter 100% de clareza de qual que é a imagem que você precisa passar para o seu mercado para que você comece a atingir seus objetivos. São 3 passos simples que você pode fazer aí em menos de meia hora, tá? Usando só papel e caneta. Então não vai ter desculpa de agora em diante para você sofrer com esse problema que é ser genérico. Mas apesar de ser simples, ninguém faz esse exercício que eu vou te ensinar aqui hoje. Então aproveita essa oportunidade, coloque isso em prática que você vai começar a ver uma transformação no jeito que as pessoas te enxergam. Quanto mais você aplicar isso que eu vou te falar, mais e mais o seu valor como designer vai aumentar, mais e mais o seu status como profissional vai aumentar. Então agora eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, montei uma apresentaçãozinha e espero que você goste muito disso. É isso aí, então vamos lá, designer. O que é essa tal de percepção de valor, né? É a forma pela qual você é visto e julgado pelo mercado, incluindo seus potenciais clientes, tá? Porque o cliente ele não sabe ler a nossa mente. Ele vai julgar a gente pelo aquilo que ele vê, pela nossa fanpage, pelo nosso portfólio, pelas coisas que a gente fala. Então, percepção de valor é isso, é o que você revela para o mundo. E tem que ser uma coisa que seja boa. Para quê? Para que você consiga se posicionar assim, ó, como único e destacado, tá? Porque tem dois lados aqui. Se você tem uma boa percepção, você vai ser único e destacado. Agora, se você tiver uma percepção ruim, você vai ser genérico e invisível, né? Então vamos lá, vantagens de ser único e destacado. Você vai atrair mais e melhores clientes, tá? Em quantidade maior e em qualidade maior também. Você vai se posicionar de forma mais fácil, mais natural no seu mercado, porque você já é naturalmente diferente, você já trabalha a sua imagem, né? E pouca gente faz isso. E você vai crescer e lucrar de forma mais rápida, com menos esforço, porque né, a sua imagem está trabalhando a seu favor. Então você vai ter menos resistência para crescer. E o seu lucro também vai ser melhor. Em compensação, se você for genérico, invisível, você vai ter dificuldade para ter um fluxo razoável de clientes. Vai viver de altos e baixos, né? Como a maioria dos freelancers aí, porque tem pouca gente interessada em você. E nunca também você vai ser reconhecido por nada em especial, porque você fica de forma genérica, vagando de um trabalho em outro e você não está construindo nenhum posicionamento de verdade. Você está meio que só trabalhando para pagar as contas. Então vai ser difícil você se tornar conhecido. E também vai ser bastante caro e demorado para você crescer, se destacar, né, e ter um lugar de prestígio no mercado. Porque como você não tem um público, você não tem uma mensagem forte,
Se você quiser pagar para atingir as pessoas, você vai ter que investir muito. Você vai ter que investir muito tempo, muito esforço para ter um resultado que seria natural se você fosse menos genérico, certo? E aí o que acontece? Os segredos, o único segredo, na verdade, para você gerar uma percepção de valor que seja incrivelmente alta, que seja altíssima, é um só. Seja específico, tá, galera? Se você puder tirar uma coisa só dessa aula aqui, que seja isso. Seja específico em tudo que você fizer, principalmente na internet, que as pessoas não estão vendo sua cara, elas não estão conversando com você, sabe? Elas não estão interagindo com outro ser humano. Então, você precisa ser extremamente específico para que elas se identifiquem com você, certo? Isso aqui é uma breve introdução. E agora, eu vou te apresentar 3 passos que você tem que dar na sequência que eu vou mostrar aqui, para que você consiga se tornar único, para que você, pelo menos, deixa de ser genérico, tá? E começa a ser um profissional muito mais específico, ou seja, com uma mensagem muito mais forte, beleza? Passo número 1 é quem você ajuda especificamente. Toda pergunta que eu fizer, os 3 passos, tem que ser respostas específicas. Não pode ser resposta aberta, abstrata, genérica, assim, muito que dá margem para interpretação. Tem que ser assim, preto no branco. É isso, é 0 ou é 1, tá? E você vai ver aqui o que significa ser específico. No momento, eu acho que grandes são as chances de você não saber quem você está ajudando hoje, de forma específica, né? Claro que você tem seus clientes, tem os mercados que você atua, mas eu não sei se você tem na ponta da língua, né, quem que você está ajudando hoje. E aí o que acontece? Ou seja, quando você não sabe quem você está ajudando todo mundo, né? E quem ajuda todo mundo não ajuda ninguém. E isso torna você invisível, isso torna você inexpressivo, porque você não está falando com ninguém em especial. Sabe aquela coisa de um público-alvo que são crianças de 8 anos até idosos de 80 anos, homens e mulheres de todos os lugares, ou seja, não é ninguém. Quando é todo mundo, não é ninguém. Tá? A gente precisa entender que para ter sucesso a gente tem que restringir o nosso mercado, restringir a nossa atuação, restringir nosso leque de serviços para que a gente consiga ser mais focado e ter resultados mais rápidos. Tá? Qual que é o segmento do mercado que você está atacando hoje? Aqui eu já estou explicando como que você pode fazer para descobrir quem que você está ajudando. Então pensa aí, qual que é o segmento que você está atacando hoje? Você está atuando com autônomos, com microempreendedores individuais, você prefere trabalhar com indústrias? Eu vou dar alguns exemplos aqui de como que você pode escolher o seu nicho, tá? Nicho é nada mais nada menos do que esse segmento do mercado que você está atendendo. Então, imagine que você vai lutar com um gladiador, né? Imagina aí que você está numa arena lá na Grécia e que você vai lutar com um gladiador. E antes da luta, alguém te pergunta, olha, a gente tem essas armas aqui disponíveis. Qual delas você escolheria para enfrentar esse gladiador, que é um cara terrível, um cara que matou todo mundo que ele já enfrentou até hoje? Qual arma você escolheria? Eu não sei você, mas eu escolheria a arma que tem mais a ver, que eu teria mais habilidade. A arma que tem mais a ver comigo, que eu tenho mais domínio sobre ela. Por quê? Porque isso me daria uma chance maior de vencer. E na hora de você escolher o seu nicho, é a mesma lógica, tá? Escolha um nicho que seja uma vantagem para você. E aí, como que você descobre, né, se ela é uma vantagem para você? Tem algumas perguntas aqui. Por exemplo, no que você tem conhecimento, experiência? No que você tem interesse, que você tem curiosidade, aquela área que te deixa curioso, que você está sempre pesquisando, você está sempre lendo? No que você tem paixão? Quais são as suas paixões, aquelas coisas que você estuda, acompanha, mesmo de graça, mesmo sem ninguém te pedir, como se fosse até um hobby, tá? Essas coisas elas vão indicar aqueles mercados onde você tem mais potencial natural de se destacar. Por quê? Porque você já tem conhecimento, você já tem interesse e você é apaixonado por aquilo. Então, para outras pessoas que não têm isso daqui, é difícil elas te alcançarem. Entendeu? Então, por isso, lembra sempre aí dessa metáfora do gladiador, que você vai entender qual que é o conceito de escolher seu nicho. Tá? Nicho, né, mais uma vez, é só o segmento do mercado que você está atuando. Tá? E aí, vou dar aqui alguns exemplos. Existem nichos
Não confunda nicho com mercado, tá? Mercado é o primeiro nível. Então, por exemplo, você não pode falar que meu nicho é indústria, meu nicho é saúde, tá? Meu nicho é tecnologia. Você pode até falar assim, meu segmento, tá? Para não forçar muito, meu segmento é saúde, meu segmento é tecnologia. Porque nicho é uma coisa mais específica, né? Como o nome já diz, é você nichar, é um pequeno espacinho, um pequeno segmento, uma pequena parcela de um mercado maior. Então você tem o mercado da saúde que é gigante, o mercado de tecnologia é gigante, o nicho seria um recorte desse mercado. Então, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo do mercado da saúde. Quais seriam nichos dentro do mercado da saúde? Por exemplo, academias, né, médicos e profissionais de saúde, como fisioterapeutas, alimentação saudável, né, tá dentro do nicho de saúde. E aí você pode até ser mais específico ainda, tipo assim, alimentação, né, relacionada à saúde ainda é uma coisa muito abrangente. Então pode ser delivery, restaurantes, pode ser comida gourmet, pode ser livro de receitas, pode ser comida saudável, tá? Então, para você ver a abrangência aqui dessa questão. O importante é você afunilar os conceitos até que você tenha alguma coisa bem específica, mas que não seja pequena demais também, tá? Então, por exemplo, antes de eu falar aqui do nosso exemplo, eu vou dar mais uma última alternativa, que é você segmentar não pelo mercado, mas pelo serviço que você oferece, né? Muita gente faz isso também. Então, por exemplo, às vezes, o meu segmento ele vai ser motion designer, vai ser clientes que precisam do trabalho de um motion, vai ser clientes que precisam de um designer de marcas. E aí você está falando, eu faço uma coisa só, é por isso que é o seu nicho, vai ser a sua atividade. É a única coisa que você oferece. Gestor de mídias sociais, pode ser o seu segmento também, o seu nicho. E aí, o que eu falo? Geralmente eu falo para o pessoal começar segmentando por um mercado mesmo, por uma indústria, por alguma coisa assim. Porque quando você segmenta pelo serviço, é mais difícil você atingir um público específico. Por quê? Funciona, funciona. Muitos designers são posicionados para isso daqui, ó. Só que eles têm mais trabalho e é muito mais difícil para eles focar e ter resultados assim mais rápidos, porque quem que precisa de um designer de marcas? Toda empresa. Então, assim, você abriu o leque, eu estou tentando ser específico e ao mesmo tempo eu estou abrindo muito o leque, sabe? Eu vou ser específico só no meu serviço, então talvez não seja o suficiente, tá? E tem um outro caminho que eu nem coloquei aqui, que ele é juntando as duas coisas. Então, por exemplo, eu posso ser um designer de marcas para comida saudável. E aí é um super nicho, é uma coisa muito legal. É o melhor dos dois mundos você oferecer um serviço específico para um tipo específico de cliente. E aí a coisa fica bonita, que nem você vai ver de agora em diante aqui. Mais uma coisa, agora o nosso exemplo aqui, ó. Eu vou passar pelos 3 passos e eu, junto com a explicação, eu vou construir um exemplo aqui, né, para a gente poder ver também como é que funciona na prática isso. E no fim eu também vou dar alguns exemplos de sites, de agências, de pessoas que estão fazendo exatamente isso que eu falei aqui. Então, imagina o nosso exemplo, que eu escolhi como meu nicho donos de delivery de comida saudável. Né? Hoje tem muito delivery de comida saudável. Tá crescendo, é um mercado que está aquecido, as pessoas estão comendo com mais consciência e os restaurantes, as coisas mais tradicionais não estão atendendo esse perfil de alimentação mais saudável. Então surgiram esses deliveries que estão entregando marmitas, né, para aquela pessoa que tem a vida corrida, que quer comer melhor, que estão entregando papinhas para criança, para bebê, enfim, também baseado em questão de comida saudável, alimentação saudável. Então vamos supor que eu escolhi esse nicho aqui porque eu me identifico. Eu estou nesse momento da minha vida, eu estou comendo melhor, sabe? Tenho um conhecimento disso, eu monto minhas marmitas em casa, sei lá. E aí cada um vai ter sua justificativa, né? Então imagina que a gente está partindo daqui. E aí a gente vai agora para o segundo passo, que é qual resultado você gera especificamente, tá? Vamos lá, só para a gente não perder o fio da meada aqui, ó. A primeira pergunta é quem você ajuda, especificamente. A segunda pergunta é qual o resultado que você gera para essas pessoas? E especificamente também, claro. E aí, vamos ver aqui como que isso acontece. Grandes são as chances de, nesse momento, você saber qual é o serviço que você oferece, tá? Qual o serviço que você presta enquanto designer.
mas eu acho que é difícil a maioria responder que sabe o resultado que ele está causando. Tá? Você pode até saber que você faz logotipos, né? Que você faz sites, que você faz materiais impressos, mas qual que é o resultado? Qual o problema que esse seu serviço está resolvendo? Tá? Isso é uma coisa, é sutil, é uma diferença sutil, mas ela é muito importante para a gente conseguir ser específico. Porque, por exemplo, logotipo, todo mundo faz logotipo. Qualquer um pode fazer isso. Agora, dependendo do resultado que você está querendo gerar, só você vai conseguir. Tá? Você vai ver o exemplo aqui, isso vai ficar bem claro para vocês. Ou seja, se você só sabe o serviço que você está oferecendo e não sabe o resultado que ele causa, o cliente até enxerga você, mas ele não sabe o que você é capaz de entregar. Na cabeça dele, tá tudo meio nebuloso, tá tudo meio misturado. Ele olha para você e fala, tá, talvez essa pessoa seja útil para mim, mas eu não sei como. E aí essa dúvida vai gerar um afastamento, vai gerar que essa pessoa não vai investir em você, não vai fazer negócio com você por causa desse detalhe, tá? Então como que você descobre qual que é o resultado que você quer gerar? Qual resultado você vai gerar de forma específica? Você precisa pesquisar os problemas reais que os seus clientes estão enfrentando nesse momento, tá? Na etapa anterior a gente escolheu o nosso cliente, né? No caso aqui são donos de restaurantes de comida saudável que fazem entregas em domicílio, tá? Que problemas que essas pessoas enfrentam? Quais problemas enfrentam esses donos de delivery de comida saudável? Eu poderia, assim, só de cabeça, o certo, o ideal, né, o que eu recomendo você fazer, é entrevistar algumas dessas pessoas, bater um papo, né? Se você tiver algum cliente nessa área que você já atendeu, pô, melhor ainda, que é uma pessoa que você já conhece, já pode trocar uma ideia. E aí você tenta descobrir qual que são os objetivos dessa pessoa, o que impede ela de alcançar esses objetivos, né? O que ela vê que o mercado não está tão bom nesse momento. E aí essa pessoa vai te alimentando dos problemas que ela tem. E aí alguns desses problemas vão ser, você vai poder fazer uma lista. Então, por exemplo, problema de divulgação. Como não é um ponto físico, um restaurante, é uma coisa que entrega na casa das pessoas, é preciso fazer uma divulgação, porque não é um comércio que vai estar aberto. As pessoas precisam saber que ele existe por outras vias, né, que não seja passando na frente. Então entra o boca a boca, entra o marketing na internet, entra a panfletagem, entra tudo que é relacionado à divulgação. Esse é um problema que essas pessoas têm. Alta concorrência é um outro problema porque tá todo mundo não, tá muita gente está entrando nesse mercado. Muita gente que é nutricionista, que já tinha restaurante, está nichando mais na área de saudável e isso está gerando um boom, né, de negócios nessa área. Então, aumenta a concorrência, gera um problema. Terceiro, baixa confiança, porque as pessoas, pode ser que o delivery, para muita gente, não tem boa fama, né? O delivery é aquela coisa, é uma comida que não é tão boa, é uma comida que demora para chegar, que vai ficar abaixo da expectativa, que vai ser entregue errado. Então, é um setor que tem baixa confiança também, no caso do detalhe do delivery, né? E também pode ter os riscos à saúde, a pessoa não sabe de onde que está vindo aquela comida, quem que preparou, quais são as condições que aquela comida foi preparada. Então, olha só como é fácil você fazer uma lista de problemas. Depois que você tem essa lista específica daquele segmento, daquele nicho, você vai tentar criar soluções. Tenta criar uma solução, 2 ou 3, para cada um desses problemas. E não digo uma solução assim geral, uma solução que só um designer pode fazer. Então eu vou dar um exemplo aqui para você. E outra coisa, o resultado, a solução que você vai entregar, ela é igual a uma promessa. Tá? É uma coisa que você pensa assim, como que o seu cliente sabe qual o resultado que você gera? Porque você promete isso para ele. Você vai falar, olha, eu faço tal resultado para empresas como a sua. Eu ajudo empresários como você a atingirem tal coisa. Então, é assim, uma promessa que você faz também. Não adianta só, né, ser uma coisa na sua cabeça. Você tem que contar para o seu cliente. Então, vamos supor que eu peguei um problema só, que é o problema da alta concorrência. Como que eu, um designer, Cadu, consigo resolver esse problema com o meu serviço? Aí eu tracei algumas ideias aqui, rapidamente, galera. Eu estou escrevendo essa apresentação aqui em 5 minutos, eu escrevi essas soluções aqui. Então é uma coisa assim, é fácil de fazer. Por exemplo, eu posso desenvolver embalagens que sejam diferenciadas, né, que sejam únicas e que vão ser a marca registrada daquela empresa. Né? A salada ela pode ser entregue num copo transparente. Eu já vi isso, achei muito bonito, assim, é um diferencial. Não é aquele potinho feio com a salada.
Não, é um copo assim onde você vê as camadas dos vegetais, é uma coisa diferente, tá? O rótulo, questão de selagem, tudo isso é um trabalho que pode ser feito pelo designer para diferenciar aquela empresa frente à concorrência dela. Outra coisa, posso diagramar um cardápio que seja digital, um cardápio que a pessoa possa mandar por mensagem e que ele seja educativo, que não seja um simples cardápio dizendo o que é cada coisa. Ele pode explicar os benefícios de cada refeição, para a saúde da pessoa, e pode ter links para a pessoa conhecer mais, para a pessoa poder ver um vídeo, para a pessoa poder tirar uma dúvida. Isso é um diferencial e que um designer pode fazer, tá? Posso desenvolver uma série de brindes exclusivos que vão acompanhar, que vão ser entregues junto com a comida e que vão ser um mimo, vão ser um presentinho a mais, aquela coisa que, pô, é um imã de geladeira, às vezes é um marcador de livro, sabe, marcador de página, um adesivo, alguma coisa que seja interessante, que seja útil e que vai colocar aquela empresa na cabeça das pessoas. Outra coisa, eu posso criar um branding que seja amigável e que vai fazer o cliente se relacionar com aquela marca de uma forma mais profunda. Então, junto com cada entrega, eu posso mandar um panfleto com um texto bem pensado, com os valores da marca, desenvolvendo relacionamento, pedindo feedback, né? Eu posso usar essas ferramentas. E por último aqui, ó, eu coloquei que eu posso criar um posicionamento que vai tornar aquela marca única e desejada. Ou seja, eu posso fazer um trabalho de posicionamento especificamente sobre isso para que aquela empresa seja diferente de todas as outras. Né? Quem garante isso é o que é? O posicionamento. Essas são só algumas soluções que eu pensei aqui que eu poderia estar oferecendo, certo? E aí, vamos passar aqui um checklist rápido. Por exemplo, para você ter certeza das coisas que você está fazendo até aqui, né, que talvez gere uma insegurança se você estiver fazendo pela primeira vez. Você pode se perguntar, eu escolhi um mercado que eu me identifico de verdade? Às vezes a gente se engana, né? A gente tem um interesse por um mercado, só que a gente não tem tanto interesse, ou não tem tanta vontade de trabalhar com aquilo. Então, vamos ser franco com a gente, escolher um mercado que a gente se identifique e que a gente tenha vontade de trabalhar nele por um tempo, né? Que é o necessário para você criar aí um diferencial. Os problemas que eu levantei, né? São mesmo problemas reais? Ou são problemas que estão na minha cabeça? Por isso que é legal você confirmar com as pessoas, para não ser aquele problema que você inventou, porque aí a solução para ele não vai ter valor nenhum. Terceiro lugar, terceira pergunta. A solução que eu criei, baseado nesse problema, ela tem a ver com as minhas maiores habilidades? Ou seja, eu consigo usar as minhas maiores habilidades para resolver esse problema? Ou é um problema que, tipo assim, eu não sei exatamente como resolver, e aí dá uma piorada? Outra pergunta, meu cliente potencial se interessaria por essa solução que eu criei? Aí você pode perguntar, né? Manda mensagem, vai num grupo de Facebook, pergunta para as pessoas, faz uma enquete, pede opiniões, para você ver se as pessoas se interessariam por aquilo. E por último aqui, você pode se perguntar como que eu posso apresentar esse trabalho, essa solução que eu criei, para que gere um desejo do meu cliente comprar isso de mim. Né? Como que é a melhor forma de apresentar essa minha solução? Por vídeo, por texto, né? por infográfico, por uma ligação, por uma reunião presencial? Qual que é o melhor jeito de eu apresentar isso que eu faço que vai me dar mais chance de fechar trabalhos? São perguntas que você pode se fazer. E aí, continuando aqui no nosso exemplo, a diferenciação da concorrência e criação de posicionamento. Essa é a resposta para essa pergunta aqui, tá? Ó. Que resultados que eu gero especificamente? Esses daqui, diferenciação da concorrência e criação de posicionamento único, que é mais ou menos o jeito que eu vou fazer essa diferenciação. Tá? E aí a gente vai agora para o passo número 3. Só relembrando aqui, passo número 1, quem que eu ajudo, quem que eu estou ajudando especificamente. Passo número 2, qual o resultado que eu estou gerando para essa pessoa? Qual o problema dela que eu estou resolvendo? E o passo número 3 é, como que eu estou fazendo isso? Como que eu resolvo esse problema especificamente? Então vamos lá. Eu acredito que nesse momento grandes são as chances de você entregar um serviço padronizado. Não no mau sentido. Pode ser até um serviço incrível, um serviço criativo, um resultado excelente, mas a entrega dele é feita de uma forma padronizada. E não como uma experiência de transformação para o cliente. Tá? Então é mais ou menos assim. Eu estou te vendendo um serviço e eu vou te entregar um logotipo, alguns arquivos, um manual de marca, uma coisa bem chata de se dizer.
né? Diferente de você pensar o seu serviço como uma transformação, como uma experiência de transformação para o cliente. Tipo assim, eu vou te entregar a sua marca, que agora é o lugar onde você vai construir a sua reputação, que é o que vai fazer o seu diferencial competitivo estabelecer a sua empresa no mercado. E aqui tem um manual para você aprender a usar, sabe? É tipo, tudo uma forma do jeito que você explica, do jeito que você vende aquela coisa. Então, não que sejam coisas diferentes. Você não vai fazer um serviço diferente do que você faz hoje. Você só vai apresentar como ele é feito de forma diferente. E aí, se você não sabe fazer isso, o cliente ele pode até saber que ele precisa de você, que ele precisa de um logo, que ele precisa babá, mas ele não vai ver o grande valor que seu serviço tem. Ele vai achar que você faz um serviço que tem lá o precinho tabelado. Ah, quanto que o fulano tá me cobrando para abrir o programa e criar um desenho para mim? Sabe? Aquela coisa. Então, quando você apresenta o seu serviço com mais ênfase, com mais confiança naquela transformação que você está gerando, naquela promessa que você está fazendo, você passa para o seu cliente que você acredita no que você está fazendo. Então, que aquilo tem valor, que aquilo tem importância. E por isso que não tem um precinho tabelado, sabe? O cliente já vai, se ele quiser te diminuir, se ele quiser fazer guerra de preço com você, ele já vai pensar duas vezes. E aí, como que você vai resolver o problema que foi identificado na etapa número 2, ali, no passo anterior? Primeira coisa que eu sugiro você fazer, entender quais são as suas grandes habilidades, tá? Para responder essa pergunta. E a segunda, como que você pode colocar essa habilidade que você identificou a serviço do seu cliente, tá? Aqui eu estou falando de você, daquilo que você sabe fazer, daquilo que você gosta de fazer, que você faz bem, né? Que você sempre é elogiado por uma determinada coisa. Que coisa é essa? Vou dar um exemplo aqui. Meu exemplo pessoal, eu sempre tive uma visão meio global assim, para criar uma marca. Eu sempre pensei assim, a marca ela tem que ter um posicionamento. Se a marca não tiver um posicionamento claro, antes de tudo, eu não consigo fazer meu trabalho direito, eu não consigo criar uma marca legal. Então eu sempre tive esse pensamento, esse é meu diferencial, porque eu aprendi a estudar, aprendi a posicionar marcas, e isso se tornou com o tempo aquilo que eu gostava de fazer, e aquela coisa que não muita gente faz, tá? Pouca gente faz isso, então é um diferencial meu. Mas, por exemplo, você pode ter outros diferenciais, tipo, você pode ter um atendimento excelente, você pode ter uma grande qualidade técnica, né? Você pode ser uma pessoa com uma grande expertise ali no seu ofício, na parte técnica. Você pode saber ler a mente do cliente, né, entre aspas, saber, né, conversar, descobrir o que a pessoa quer. Isso tipo é uma vantagem, né? Isso é um dom. É uma coisa muito legal de você ter que os clientes gostam muito. E você pode também resolver problemas além do design, que é o meu caso. Eu sempre fui além do design, sempre fui atrás do posicionamento, sempre pensando em modelo de negócios, estou sempre pensando nessas coisas. Então esse é o meu diferencial. E você tem que encontrar o seu. E aí, pensa assim, como que você pode agora colocar essa habilidade que você tem a serviço do seu cliente? Porque quando você fizer isso, você vai estar usando a sua arma secreta, você vai estar usando aquilo que torna você especial. Então, assim, eu diria que se você não está usando isso hoje, você está perdendo dinheiro, você está perdendo cliente, você está perdendo relevância. Tá? Porque se você tem um talento, uma especialidade, usa isso. Tá? Então, por exemplo, aqui, nas resoluções lá que a gente pegou, né? Posso criar um posicionamento que torne aquela marca única e desejada. Tá, isso aqui seria uma forma que eu exploraria, né? Só para não ficar muito confuso aqui, ó. Eu fiz essa lista de soluções, né? A solução que mais tem a ver com o que eu sei fazer é a última, é a questão do posicionamento, que é uma coisa que eu curto muito fazer. Então eu escolhi ela. E aí, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um estudo de mercado, vou identificar a essência daquela empresa para comunicar os valores que ela tem, vou identificar as oportunidades que tem naquele segmento que ninguém está explorando, e aí eu vou criar uma identidade visual de acordo com essa lacuna que eu quero preencher, com esse posicionamento que eu quero ter. E aí eu vou planejar e aplicar esse posicionamento na prática, diferenciando aquela empresa. Ou seja, eu vou utilizar conceitos e ferramentas do branding, eu vou usar conceitos e ferramentas do branding para chegar no resultado que eu prometi, ou seja, diferenciação e posicionamento. Se você for ver, essas coisas aqui é tudo coisa que o branding faz, né? Então, essa é a forma pela qual eu vou resolver esse problema, através de branding, tá? Então, só para finalizar nosso exemplo,
eu vou utilizar ferramentas de branding para gerar os resultados prometidos, certo? Como que isso fica tudo junto? Como que isso fica tudo combinado, tá? Eu tenho aqui os três níveis, né? Deixa eu até numerar aqui. Nível 1, nível 2 e nível 3. Ou seja, meu público, eu ajudo donos de delivery de comida saudável. O que eu entrego para eles? Que problema que eu resolvo? O problema da diferenciação da concorrência, criação de uma vantagem competitiva. Como que eu faço isso? Utilizando ferramentas de branding. Basicamente isso que eu cheguei aqui. Você vê como é específico? Eu sei quem é meu cliente, eu sei o que resolvo, que problema que eu resolvo para ele e como que eu faço isso. Então agora a sua missão aí é você juntar tudo isso, todos esses três elementos em uma única frase. E essa frase vai ser o seu guia, vai ser o seu mantra no mercado de design. Ela vai te mostrar como que você tem que agir, em que direção você tem que seguir, onde você vai prospectar, sabe? Tudo que você tiver que fazer de forma estratégica, volta nessa frase que você vai ter muito mais chance de ter sucesso e de evitar, ou de evitar pelo menos cometer alguns erros muito comuns. Então, por exemplo, eu montei aqui 3 modelos. Também não tem um jeito só, né? Claro. Português é uma língua sensacional, dá para você dizer uma coisa de 1000 formas diferentes. Então, você pega esses 3 níveis e combina isso aqui, monta algumas variações de mensagem para você ver qual que é mais legal, qual que soa melhor, né, aos seus ouvidos, qual que passa melhor a sua personalidade, né? Eu montei aqui 3 modelos só para você ver como que pode ser interessante isso. Modelo número 1, por exemplo. Você pode dizer assim: olá, me chamo fulano de tal e eu ajudo empresas de alimentação saudável a se diferenciarem num mercado altamente concorrido. E eu faço isso através de modernas e eficientes técnicas de branding. Olha só, isso é o que eu chamo, meus amigos, de proposta de valor. Tá? Isso aqui diferencia você de qualquer profissional. Quantos profissionais você conhece que vão fazer isso, exatamente isso daqui que você está falando? Pouquíssimos. Na grande maioria dos casos, nenhum. Na grande maioria dos casos, se você seguir meus passos, chegar nessa frase, pronto, você já é único no mercado de design. E é por isso que é tão importante você fazer esse exercício aqui. Modelo número 2. Estou querendo dizer a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Olá, me chamo fulano de tal e eu ajudo empreendedores do ramo de comidas saudáveis a aumentarem a lucratividade de seus negócios através da implantação de um posicionamento que seja claro e atraente. Ou seja, aqui eu já trouxe as palavras lucratividade e posicionamento, que eu não tinha falado na opção anterior. Mas eu estou dizendo a mesma coisa. Para que o empreendedor quer se diferenciar? Para que ele quer criar um diferencial competitivo? Para manter e aumentar a lucratividade, para vender mais, para chegar mais longe, ter mais clientes. Então eu só troquei alhos por bugalhos aqui e funcionou muito bem também. E aí você pode ter até umas mensagens mais simples, né? Do tipo essa terceira aqui, ó. Olá, me chamo fulano de tal e eu ajudo empresas de alimentação saudável a realmente fazer a diferença no mundo, mantendo a lucratividade. Ou seja, a mensagem que eu estou passando, eu vou ajudar o seu negócio a passar a missão dele, né, que é ajudar as pessoas a comer melhor, fazer a diferença no mundo e, ao mesmo tempo, que o seu negócio vai ser lucrativo, que ele vai dar certo, né? Então é uma outra forma, uma terceira forma de dizer isso. E eu separei alguns exemplos legais aqui de empresas que aplicam. Né? A grande maioria das boas empresas, se não todas elas, elas têm propostas de valor muito fortes. Né? Pode ser que não tá tão óbvio, mas lá no escritório, na cabeça do fundador da empresa, do dono da empresa, existe uma frase parecida com essa daqui. O que ele faz, para quem ele faz, de que jeito ele faz. Porque é isso que interessa. Então aqui, alguns exemplos. Por exemplo, a Nora Campo. A Nora Campo é uma agência de brand, né, bem legal. E eles têm um site bem interessante também, que eu recomendo você conhecer aqui. Deixa eu ver se está tudo certo. Abre bem assim, ó. Somos a sua agência de design e projetos digitais. Tá? É uma frase que não é tão comprida, mas por quê? Porque quando você vai descendo aqui na página, ele vai fazendo outras frases para terminar o posicionamento. Então, tipo assim, por exemplo, vou abrir o meu site aqui. Eu tenho uma agência e eu escolhi, pelo contrário, eu escolhi colocar minha proposta de valor já na capa. Né? Deixa eu carregar aqui.
Já falo logo de uma vez qual que é a minha proposta de valor. Aqui, ó. Ajudamos empreendedores digitais, esse é meu público, a fazer o quê? A construir marcas poderosas para dominar seus nichos. Tá, esse é o objetivo dele. Nossos clientes são negócios que querem garantir um futuro lucrativo e não ser apenas mais um na multidão. Beleza. Qualquer um que cair no meu site já vai ter condições de saber se esse site é para ele ou se não é. Então, para a grande maioria das pessoas, esse não é o site ideal. Mas se por acaso alguém do meu público-alvo, ou seja, um empreendedor digital, cair aqui, ele vai falar, caramba, é disso que eu preciso. Essa é a empresa para mim. E é esse o efeito que eu quero gerar. Por isso que eu segmentei, por isso que eu criei uma proposta de valor. Porque eu quero me identificar muito fortemente com um tipo de pessoa, que nesse caso é o empreendedor digital. Então aqui a Nora Campo ela faz alguma coisa parecida. Ela fala assim, somos a sua agência de design e projetos digitais. E aí você desce aqui, ela fala assim, ó, então você deseja transformar a sua marca em uma potência do mercado? Tá, por meio do design nós criamos belas experiências, fazemos sua marca ser notada e vender mais. E ele está construindo a proposta de valor. Não é uma frase só, mas ela está espalhada. E aí termina assim, ó, pronto para se destacar? Então vamos conversar. Aí ele clica e vai para um formulário de cadastro, que é bem legal. Tem a Amanda Luiz também. A Amanda Luiz é uma designer muito conceituada, assim, eu gosto muito do trabalho dela. E esses dias ela atualizou a capa da página dela, bem dentro disso que eu costumo falar pra galera, que é, olha só a capa que legal. Não sei se eu vou aumentar aqui. Olha o que ela escreveu. Ajudo empresas a crescer e conquistar clientes apaixonados, ao dar nome, forma e voz para suas marcas. Ou seja, ela fala quem ela ajuda, o resultado que ela gera, que é conquistar clientes apaixonados, e como ela faz isso, que é dando nome, forma e voz para suas marcas. Deixa uma mensagem. Olha que legal. Olha como está dentro, como essa prática ela é usada pelos melhores profissionais. Né? Tem outra empresa também que chama Brandigno, que é um exemplo da empresa que se posiciona pelo serviço. Vou abrir aqui para vocês verem. Olha lá. Somos um escritório de branding com foco em identidade de marcas. Aqui é tipo assim, eles se diferenciam pelo serviço. Tá, somos um escritório de branding, mas não só isso. O nosso foco é em identidade de marca. Tá? O que eles fazem? O que é identidade de marca? É naming, identidade visual, padrão de comunicação, mídia impressa, sinalização, embalagem e em mídias digitais. Tá? É um outro exemplo aí de segmentação. E é isso, galera. Essa aula aqui serviu para trazer para vocês o conceito de como ser único, como construir, né, essa percepção de que você é único através de 3 passos simples que você pode fazer aí usando só papel e caneta, né? Em alguns casos talvez você vai precisar de internet, mas eu acredito que todo mundo tem esses recursos aí para fazer. E eu queria te fazer um pedido aqui, te fazer um desafio, na verdade. Eu queria te desafiar a pôr isso aqui em prática, a fazer isso daqui. Eu vou até cortar para mim aqui para ficar mais legal, peraí. E aí, galera, tô aqui de volta, espero que você tenha gostado da aula. E como eu estava falando, o meu desafio para você é que você monte essa proposta de valor, que você pegue esses 3 passos e monte essa frase do jeito que eu falei, tenta resolver os problemas, é o máximo que você conseguir e manda ela para mim, que eu vou analisar para você, vou fazer um comentário, vou tentar te ajudar para que você tenha essa proposta de valor aí bem clara na sua mão, tá? Porque isso é uma coisa que vai mudar a sua carreira, vai trazer melhores clientes, vai aumentar o valor do seu serviço e fazer muita coisa incrível que a gente nem sonha. Como é que essas coisas são feitas? Começa por aqui, começa por esse primeiro passo, por essa diferenciação, escreve essa frase e me manda que eu vou analisar para você e vou te mostrar como que você pode melhorar, beleza? Então é isso, galera. Obrigado por ter assistido essa aula até aqui e até um próximo conteúdo.